Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 10 de fevereiro de 2025, às 8h10 da noite, eu tenho o prazer de estar começando essa live, que hoje vai ser com um convidado muito especial, o Dr. Gilberto Kosserginski, tá? E a gente vai falar sobre saúde através do estilo de vida, da atividade física e da individualização, tá bom? Só esperando o Dr. Gilberto pedir para participar aqui. Enquanto isso, deixa eu ir ajustando aqui para ficar mais reto isso aqui. Acho que melhorou um pouco. Então, a ideia dessa live é mostrar para vocês que sim, a gente consegue ter saúde de várias formas diferentes, mas que se você consegue unir os hábitos de vida a um bom acompanhamento e individualizado, aí você consegue não só chegar mais longe, mas de forma mais saudável, tá? Esse Henrique Aguiar que está aí na live é meu cunhado. Vocês sabem que se cunhado fosse bom, não começava com as duas letras iniciais, né? Calma, gente, eu tô brincando. Ele é um cunhado legal. Ele só fala umas coisas que não tem sentido de vez em quando. Um abraço, Henrique. Henrique tá falando direto de Nova York. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Gilberto aqui, que eu acho que ele não... Olá, doutor Gilberto. Tudo bem? Oi, doutor Ícaro, como é que você está, meu amigo? E aí, joia? Joíssima. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí, até porque como a live vai ficar gravada depois, para a posteridade, para o pessoal assistir em outras redes, é bom o pessoal conhecer um pouco do teu currículo e do meu. Então, por favor, comece aí. Então vamos lá. Eu sou o doutor Gil, formei em 2001 na Universidade Federal Fluminense, fiz uma primeira residência em cirurgia geral, mas por ironia do destino eu acabei tendo que abandonar a cirurgia geral por um motivo de doença. Isso depois a gente conversa em outros aspectos e outras lives. E fiquei meio perdido na época, não sabia o que fazer. Fui fazer, na época, fui tentar fazer estética, não é realmente para mim, admiro quem faz, quem tem esse senso de estética, e acabei me iniciando em outras áreas que me levaram à medicina integrativa, no qual eu, na época, os grandes nomes dessa tira medicina integrativa tinham em comum ter estudado nos Estados Unidos, e eu resolvi, por bem, ir na fonte deles, e acabei estudando um pouco nos Estados Unidos e me formando lá, como também o nosso grande companheiro, doutor Alain, fez um caminho muito parecido. E na volta do Brasil, eu precisava de alguma coisa que me apoiasse do ponto de vista de Conselho Regional de Medicina e a sociedade médica de uma forma geral para validar todo esse trabalho que a gente faz e muito bem feito, o nosso trabalho, né, Ícaro? Que é a integrativa, mas a integrativa raiz, não é só aquele negócio da modulação hormonal ou de uma nutrologia mais específica, mas do senso do corpo, mente e espírito, que como deve ser, né? E, e acabei fazendo o meu RQE de uma paixão antiga, que é a medicina do exercício do esporte, que é uma coisa que eu adoro, é trabalhar com seres humanos e seus limites. Seja ele o atleta, seja ele o idoso, que vem aqui com muita dor e que precisa ter o mínimo de qualidade de vida para poder ser autônomo no seu dia a dia. Daí eu fiz a prova de título em medicina do exercício do esporte e estamos aqui, batalhando por uma qualidade de vida e saúde melhor da nossa população. Pois é, vocês viram que não trouxe um convidado que tem pouco conteúdo, né? Tem muito conteúdo, a live vai ser excelente. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Eu formei pela UNP em 2000 e acabou que eu fui fazer a parte de homeopatia, mas eu também fiz íris diagnose, quando no Brasil era considerado mito e tinha uma pós-graduação, tinham duas pós-graduações para médico no Brasil. Eu fiz uma delas e pude dar aula na outra. Só que eu acabei abandonando a questão da diagnose porque tem muita gente fazendo no esoterismo, no misticismo, e aí não tem como você continuar, né? Fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina,
fiz a pós em ortomolecular e tento fazer a parte integrativa e ortomolecular raiz, como o Gilberto, desde então. Sabe, já palestrei em vários cursos, em vários congressos e companhia. Tenho 9 livros escritos, sendo o último o Domine Sua Saúde, que eu disponibilizei gratuitamente para todo mundo. Obrigado, Gilberto. Bom que você gostou. Para ajudar as pessoas, sabe? Já tive gente falando assim, quer bancar o santo. Na verdade, é para lotar o consultório, é para ganhar nome, status. Cara, não é. Com 9 livros, o Domine Sua Saúde é para ajudar o próximo mesmo. Eu sou cristão e eu acredito que quando a gente morre, a gente leva as vidas que ajudou de verdade. Então, eu quis deixar ele gratuito. Está lá no dominesuasaude.com.br. Você pode baixar a qualquer momento gratuitamente. Tem um livro infantil também, que é o livro da Gigi. Gigi, as descobertas saudáveis. Você baixa no livrodagigi.com.br, também é gratuito, tá? Em PDF. E também estamos aí para tentar ajudar as pessoas a viverem melhor, que é a essência da busca da felicidade, né, Gilberto? Na verdade, quem busca a gente quer ser feliz. Alguns pelo esporte, outros por curar uma doença, outros por se sentirem mais aptos, outros por um propósito específico, mas o que a gente vende é felicidade. A diferença é que a gente vende com ética. Numa sociedade que de 15 anos para cá, eu vejo um monte de gente dizendo que faz integrativa porque prescreveu um fitoterápico, um suplemento e um soro. Aí você fala, cara, desculpa, você tá deturpando o rótulo, né? Mas, enfim, vamos para o tema da live de hoje, então. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o meu convite da gente fazer uma live, viu, Gilberto? Eu sei que seu tempo é bem exíguo, viu? Eu que agradeço, Ícaro, e é sempre bom a gente estar aqui trocando ideias e desafiando o público a perguntar para a gente, que não adianta nada a gente ficar nesse diálogo sem ser um diálogo plural de mais gente participando, porque o nosso intuito é justamente esse, levar a mensagem da medicina integrativa raiz, da boa prática médica e que você falou, da felicidade, mas não no sentido atual da felicidade, mas no sentido mais estoico da palavra, né? Uma coisa mais antiga, no qual é plenitude, a pessoa se sentir plena, porque Sim. as pessoas confundem felicidade com alegria e são coisas completamente diferentes, né? Eu concordo com você. Tentar levar um pouco de felicidade para o nosso próximo através de coisas que nós não aprendemos na faculdade de medicina, mas que são essenciais para todo médico que lida com seres humanos, a prática correta, né? Por exemplo, não é incomum, não sei, eu já puxando um gancho, você ir num colega, qualquer especialidade, vamos dizer cardiologia. Ele fala assim, olha, beleza, você está com colesterol alto, você está com pressão alta, vou te prescrever esse antihipertensivo e esse remédio para o colesterol, e você tem que fazer atividade física e dieta, e não fala para a pessoa como é a atividade física e a dieta que ela tem que fazer, e joga todo o tratamento em cima da bala mágica. Ok, é uma forma de ver a medicina, mas será que é a melhor forma? Será que a pessoa vai ficar feliz com isso? Será que os seus pacientes, os meus pacientes e todo mundo que assiste essa live fica satisfeito somente com uma prescrição de remédio ou ela quer algo mais da gente, né? Acho que foi muito por causa desse o objetivo dessa live que você propôs. Sim, sim. E assim, você é a pessoa certa para a gente falar disso, porque sendo reducionista, vamos lá, primeiro o macro. O, o que os estudos mais mostram que ajuda a recuperar, manter e melhorar a saúde não é tecnologia, não é remédio, não é exame, são hábitos de vida, estilo de vida. Não sou eu quem está falando. É o JAMA, é o New England, é o British Medical Journal, são as revistas de mais peso no mundo, tá? Circulation, tudo mais. E dentro dos hábitos saudáveis de vida, a gente tem 5 que são principais, os mais importantes de todos: água, respiração, alimentação, exercícios e sono, tá? E se a gente for agrupar, não, respiração é uma coisa automática, tudo bem, mas respirar bem já não é uma faculdade de todos. Mas tá, vamos tirar a respiração então, porque é automático. Água se agrupa com alimentação, então ficaram 3 hábitos que são fundamentais: alimentação, exercício e sono.
Com isso, você salva vidas. Você não. A própria pessoa, Deus e a gente como guia dessa pessoa nessa trajetória. E assim, eu não vou investir tanto tempo direto em a gente aqui falar dos outros hábitos de vida. A pessoa vai lá no Domine Sua Saúde ou vai na página do Gil, né, do Dr. Gil, e vai conseguir ver sobre os demais hábitos de vida. A gente orienta, estão lá no dominesuasaude.com.br, nos materiais do Gilberto e meus. Mas vamos falar do exercício. Eu ainda fico de cara de como as pessoas confundem alegria com felicidade, né? Sendo que nem o Divertidamente da Disney coloca como sinônimos, né? Tem Verdade. a alegria e o conjunto da Riley é que é a felicidade. Olha que coisa. Isso As é. músicas de sofrência e de corno, elas falam, não, porque você, eu quero é amor com você, eu quero é amor, quando na verdade estão falando de prazer, de tesão, de paixão e não de amor, que é uma construção, Fala tá? de E, posse, né? Porque isso tudo está envolvido com posse, e o amor é muito. Não tem posse no amor, né? Ao contrário. pois Você, é, para é amar uma uma pessoa, ela escolha, tem que né? ser livre, é uma escolha. Né? Exato. Deixo as coisas que eu amo livres, porque se voltarem, É quem né, me ama. era amor de verdade. Se não voltarem é porque nunca estive, né? E Exatamente. sobre exercício físico, eu vejo que tem uma dicotomia estranha. É mais ou menos assim: eu faço exercício, eu faço caminhada todo dia. Tá, é parte do que você precisa fazer. E quando você fala que vai para academia com frequência, não, isso é coisa de malhador, de marombeiro. Peraí, gente. Se você não tem exercício de força pelo menos 2 vezes por semana e aeróbico pelo menos 2 vezes por semana, que isso é o básico do básico, você não tem saúde, porque o seu corpo ele não tem, não sabe onde colocar as proteínas que você forma, não sabe a quantidade de proteína para formar, não lê direito o código genético, não desinflama, não melhora a circulação, não faz neuroplasticidade, não produz miocina, que produz exercina e companhia. Eu vou calar a boca porque o Gilberto sabe muito mais do que eu nessa questão. Gilberto, por que, que o exercício é tão importante assim para a saúde e de que forma? Vamos lá, vamos lá atrás. Quando o Criador inventou a maioria dos seres vivos, e vamos dizer, os animais de uma forma geral, e nós, dentro da lógica científica, estamos no meio dos animais, né? Esquecendo a filosofia e religião de lado, mas vamos falar do ponto de vista mais científico. Todo ser vivo ele se movimenta de alguma forma. Uma planta se movimenta, ela está parada. Não, ela se movimenta, que a gente é invisível aos nossos olhos, muitas vezes, o movimento da planta. A bactéria se movimenta, o vírus se movimenta, tudo se movimenta. E o ser humano ele se movimenta mais ainda. Desde que nós Ou somos, deveria, hã? ou deveria, né? Teoricamente, fomos montados para isso. Fomos montados para caçar, coletar, reproduzir e proteger a prole. Só isso já tem uma gama de movimentos complexos. E que isso tudo, com o passar dos tempos, em muito pouco tempo, dentro do que a gente fala de evolução genética, uma mudança genética, ela demora de 40 mil a 60 mil anos para ocorrer, repetidamente estimulada. A gente está falando de menos de 10 mil anos que é atribuído à agricultura e à pecuária. Essa movimentação mudou. O ser humano está se movimentando cada vez menos dentro daquilo que ele foi programado para tal. Hoje em dia você caça com celular. Hoje em dia você reproduz, entre aspas, com celular. Hoje em dia você é, faz até a sua atividade física com o celular. E está aqui, como nós estamos com o celular na nossa frente, para passar essa comunicação. Antigamente, de um ponto de vista mais hipocrático, até a aula que Hipócrates dava para os seus médicos era andando no jardim. Hoje é sentado numa tela. Então, assim, nós reduzimos a nossa capacidade de se movimentar, mas não a necessidade do corpo de se movimentar. Isso tem adoecido a gente. E sempre tem as fórmulas mágicas. Qual é a melhor forma de se movimentar? Não existe, é muito individual. Né? É claro que seria o ideal que todo mundo fosse numa academia fazer musculação, fosse correr no parque 1 ou 2 vezes por semana, e está tudo bem.
mas não funciona dessa forma, Ícaro, infelizmente. A gente tem que se adequar à necessidade daquele indivíduo para, no final, ele estar na academia e correndo no parque. Nem todo mundo está preparado para isso, né? O grau de inatividade foi tamanha, se eu jogar ele para correr ou jogar para uma academia, a chance de falha é muito grande. E acho que essa é a principal preocupação de nós, como médicos, entender a necessidade daquele indivíduo e propor para ele, que, naquele momento, qual é a melhor forma de se movimentar. Outra coisa que é importante salientar é a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte. São coisas bem diferentes que podem estar ligadas, mas são diferentes na sua essência. Atividade física é qualquer movimento que você faça sem necessariamente ter uma lógica. Então, o andar é uma atividade física. O subir escada é uma atividade física. O namorar é uma atividade física. Ele não tem uma ordem específica para aquilo. Você faz porque é natural seu. Atividade física é tudo aquilo que gera um trabalho. E se a gente for para física, que acho que muita gente aqui não vai lembrar disso da física, é tudo aquilo que faz um consumo e o uso de uma energia específica, que no nosso caso, ela é medida em calorias ou ATPs, né? Então, de uma forma bem simples, a atividade física é qualquer movimento que te gere trabalho. O exercício físico, não. Já é algo planejado, já é algo que tem um estudo por trás dele, que vai te trazer, além da habilidade de se movimentar, um ganho, um benefício, seja ele muscular, seja ele mental, seja ele imunidade, seja ele coração, pulmão. Então, o exercício físico é uma atividade física de forma ordenada e programada por alguém. E o esporte? O esporte ele pode ter ou não um exercício físico. Esportes são regras competitivas. Por exemplo, atletismo é um esporte. Xadrez também. E esportes, que é a garotada está jogando aí, que é a garotada jogando videogame, é um esporte. Pôquer é um esporte. Então, é um conjunto de regras com objetivo competitivo. Isso é esporte. Okay. Não necessariamente vai ter exercício físico. Então, as pessoas têm que parar de entender que a prática esportiva necessariamente vai trazer um benefício de atividade física. Se aquele esporte for o pôquer, não necessariamente. Verdade. Entendeu? Mas o estranho, os atletas de pôquer são mais ativos fisicamente do que muitos atletas de outros esportes. Porque eles entendem que a musculatura, o ganho cardiovascular, vai fazer bem para isso aqui. Dá para falar um pouco mais disso? Porque eu acabei de lembrar aqui de Wall-E. Você lembra daquele Wall-E, né? Aquele desenho da Disney, onde numa realidade utópica do futuro, todos os seres humanos se locomovem através de cadeiras, para onde quer que vão, porque eles são obesos demais para poder andar, né? O desuso das pernas. E lá no Wall-E mostra várias pessoas mais velhas, sonolentas, indispostas e mais obesas do que as outras. E você falou aí muito bem. Então, explica um pouco mais disso aí. Sobre a movimentação e colocar a pessoa mais bem disposta, Exatamente. é simples. Como tudo na vida, se você tem um determinado objetivo, você tem que treinar para aquele objetivo. Né? Você, por exemplo, para ser médico, você estudou para ser médico e passou horas e horas estudando além do que é dado em sala de aula. Claro. Ok? E a sua prática do dia a dia, junto com o estudo cotidiano, te leva à perfeição de médico. Quando a gente fala de atividade física para o bem-estar mental, a gente tem mania de diferenciar o corpo em corpo, mente e espírito e tratar de formas isoladas, quando na verdade é uma coisa única. Não tem diferença, ou se faz bem para o teu corpo, faz mal para o teu espírito, não é bem isso. É uma coisa única. Então, se você tem que buscar energia, você tem que produzir essa energia e você tem que fazer com que ela seja consumida. Quanto mais otimizado esse processo, mais energia disponível você vai ter. E só existe poucas formas de você obter
e usar essa energia de forma correta, é através da atividade física. A inatividade física te deixa cada vez mais inativo mentalmente, inativo espiritualmente. Muitos dos processos espirituais estão relacionados a atividades físicas, de diferentes intensidades. O porquê disso? Exatamente por causa disso, porque você educando o seu corpo a produzir a energia necessária e a consumir de forma ideal, você vai ter essa energia física, mental, espiritual disposta para você de forma constante. Isso é obviamente que eu estou te falando de uma forma muito leiga, Ícaro. Se a gente for chegar à forma científica, a gente vai perder horas aqui e vai perder muito do propósito que é informar as pessoas que não são médicas do que é o processo de atividade física, personificação, para tudo na vida. Mesma coisa vale com essa questão. Por que os gordinhos mais velhos lá do Oli, que é bonitinho pra caramba esse filme, É. têm menos energia do que os outros? Justamente por causa disso, porque eles estão há mais tempo inativos. Então, inatividade gera inatividade, inércia gera inércia. Uma lei básica da física. Quanto mais ativo você é, mais energia você tem, obviamente respeitando os seus limites, a sua individualidade biológica. Por isso que eu falo, não adianta pegar um paciente obeso que está sedentário há 2 anos e me jogar no CrossFit. A chance de erro é muito grande. Ele tem que aprender de novo a se movimentar. Isso leva tempo, não é do dia para a noite. Ele tem que aprender a ensinar aquela organela dentro da célula, que tem um nome bonitinho chamado de mitocôndria, a usar a energia de novo. E isso não é jogando para um crossfit, para uma musculação ou correndo no lago dessa pessoa inerte. Diferente da pessoa que já vem em atividade física e às vezes extrapolou a sua necessidade de atividade física necessária para ela, que também vai levar um grau de inércia, mas pelo justamente o oposto. Então, como na medicina, como no amor, nem sempre, nem nunca. O caminho do meio é um caminho mais coerente que deve ser usado na maioria das vezes. É claro que extremos a gente tem que considerar, mas não é a base da nossa rotina diária, pelo menos é da minha rotina. Gilberto, sendo prático, então, para essa pegada de instrução, bem objetivo. Você está numa festa, aí aquele grupinho te encostou na parede, nós médicos muitas vezes sofremos isso, né? Tá, e por onde eu começo então? Isso já aconteceu comigo, Ícaro. Estava lá no quarto livro, né? E, Ícaro, tá bom, para quem quer começar, por onde eu começo com os hábitos de vida? E você cata o algoritmo. No teu caso, Gilberto, eu fiquei muito tempo parado. Como é que você me recomenda eu voltar a me exercitar? O que que eu tenho que fazer? Qual é o mínimo para eu começar bem? O que que seria a orientação geral para a maioria das pessoas? Começa a usar menos elevador e mais escada, de forma leve. Se sentiu cansado, vai para o elevador, obviamente. Não sentiu dor, vai para o elevador. Em vez de pedir iFood e pegar na portaria do prédio, ou de pedir para o cara subir, marca com ele na esquina, busca ali na esquina. Entendeu? Já começa a mudar a sua rotina e sair do sofá. Entendeu? Por incrível que pareça, o controle remoto atrapalhou nossa vida. Sim, sem dúvida, sem Entendeu? Que dúvida. mal ou bem na televisão a gente levantava do sofá para ir lá. Então essas pequenas mudanças já ajudam. Vão mudar o quadro? Não, mas a gente mostra que você precisa se movimentar. Obviamente, por conta do que aconteceu na pandemia e por conta das inoculações, e isso é uma coisa pacífica entre a gente, a necessidade de uma avaliação pré-participação se faz necessária hoje em dia quando a gente quer aumentar a intensidade da atividade física, principalmente por um grande número de aumento de morte súbita relacionada à atividade física, como nunca se teve nos últimos 3 anos. Não sei se é uma observação que você faz também, Ícaro, Sim, sem né? dúvida. Então, começa com o mais simples, que é fazendo o que você consegue fazer. Saindo de casa mais, se locomovendo mais, e, se você consegue, fazer exercícios leves. Esse é o ideal, para um primeiro momento. Porque intensidade, ela só funciona quando você já tem o organismo preparado para essa intensidade. A maior parte dos sedentários são pessoas inflamadas, com baixa capacidade ventilatória,
com baixa resistência à atividade física, com baixa capacidade de queimar essa energia, ela consegue armazenar, ela não consegue queimar, ela não consegue pôr em prática aquele armazenamento que está ali, entendeu? E tudo isso, se você começar na alta intensidade, não vai funcionar. Há a chance de lesionar, do paciente não ter o resultado que ele quer, que é uma queixa muito comum no meu consultório e no teu consultório, doutor, eu faço dieta, eu faço atividade física pra caramba e eu não consigo emagrecer. Eu faço, sei lá, eu já vi a parte hormonal, tá tudo certa. É, e assim vai, e eu não consigo emagrecer. O que está faltando? Talvez ou a tua alimentação esteja inadequada, ou o tipo de atividade física não seja naquele momento aquela boa para você. E aí vem muito do médico ou do educador físico, ou de quem tiver ali com aquele paciente, explicar para ele que a coisa tem que começar de leve e aos poucos chegando até a alta intensidade. Então, a melhor forma é, como diz a Cláudia aqui, deixar o carro na garagem e ir a pé para o trabalho, se possível. Né? Isso seria uma forma também de você começar a locomover. Então, quanto mais você se mexer, sem precisar de fazer, quanto mais você faz atividade física, você vai estar se preparando melhor para o exercício físico. Deixa eu quebrar mais em miúdos ainda para as pessoas. É, a pessoa que já caminha no dia a dia e que já faz os aparelhos do governo, que são um bom começo para muitas pessoas, né? Mas ela agora quer, não, eu quero começar numa academia, mesmo que de leve, claro, que é uma adaptação, e quero intensificar meus aeróbicos. Por quê? Porque eu li o consenso da American Heart Association e vi que eu preciso dos meus 180 minutos de atividade física, balanceando força e aeróbico no dia a dia. Como é que eu faço? E dois, eu li que a cada 50 minutos, 55 minutos sentado, é bom eu levantar e sacudir o esqueleto, dar uma caminhadinha e companhia. Essas coisas são importantes para o ser humano em geral, que já está minimamente condicionado, ele já saiu do sedentarismo, em que termos? Como teria que ser feito? Então vamos lá, vamos definir o que é sedentarismo e o que é a pessoa ativa. Você tem o sedentarismo ativo, aquela que não atinge 150 minutos por semana. Sim, sim, É o sedentário ok. ativo, ele se movimenta. E, na Não verdade, a suficiente. maioria da população, mas não o suficiente. 150 minutos de atividade intensa. 300 minutos de atividade moderada ou leve. Isso é importante colocar. Né? Então, são 300 minutos. E que não é muito, se você tem uma rotina de 24 horas, que dá muito mais do que. Vamos fazer cálculo aqui, me ajuda aí, Ícaro. 24 vezes 60. Bom, 1.200, 1.200, 1.800, 18 mil, 24 vezes É, 60? 18 mil? hum, será que isso tudo? Bom, que seja. A gente está ruim de A cálculo. gente tá bom de medicina e ruim de matemática, cara. 6, 1.000, não, 1.500, 1.500. 1.500. Um quinto do teu dia seria para uma semana de atividade física. Mas você não vai fazer isso em um dia, né? Você pode parcelar entre 30 minutos e uma hora e dividir entre intensidade moderada e intensa para aquele indivíduo cumprir essa meta de ou 300 ou 150. Né? Hoje em dia, você falou da tecnologia, realmente ela não muda o nosso padrão de saúde, mas ela ajuda. Essas brincadeiras aqui apoiam a gente nessa contagem de minutagem, de intensidade, de uma De forma bem passos, simples, né? de De forma passos, simples. muito simples. É claro que se você vai me procurar, eu vou te pedir uma série de exames específicos para a prescrição da atividade física para você. A mais importante seria uma ergospirometria, no qual eu tenho um cálculo exato de quanto é o consumo de oxigênio desse indivíduo, quando ele deixa de ter uma respiração aeróbica e virar anaeróbica, o quanto ele consome de energia e em qual frequência cardíaca ele consome o determinado substrato. Substratos são os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteínas. Isso tudo eu tenho nessa ferramenta da ergospirometria. Mas você fala, poxa, Gilberto, mas aí vai ficar impossível para a população em geral ter um exercício assertivo.
qualquer atividade física, qualquer exercício físico, ele é melhor do que nenhum. Se ele puder ser mais preciso e individualizado para você, ok. Mas se você não tem acesso a esse recurso, movimente-se. Vai para a academia, vai fazer sua corridinha no lago, vai fazer sua corridinha, que seja na esteira. Eu, particularmente, acho a esteira algo de exceção, acho muito mais interessante correr ao ar livre do que num lugar fechado, onde a sua biomecânica está sendo diferente do que deveria ser numa corrida, por exemplo, ao ar livre. Entendeu? Então, assim, esses ajustes e tornar a coisa lúdica. Tem que ser lúdico, tem que ser prazeroso para aquele indivíduo, ou se transformar em algo prazeroso. Porque a maioria das pessoas desistem ou porque se machucou, ou porque não está conseguindo chegar no resultado, ou porque não está se sentindo bem fazendo aquela atividade física, não é legal para ela. E essas são as queixas que você tem. Então você fala, qual é a melhor forma de você fazer atividade física? Primeiro faz aquilo que você gosta. Sai do, sai do sofá fazendo o que você gosta. Depois, de um tempo, vamos dificultar isso aí, vamos colocar aí mais coisas para você fazer do seu dia a dia. Até chegar a um ponto que vai estar fazendo, por exemplo, o seu crossfit, uma musculação mais avançada, uma corrida de rua, um triatlon, alguma coisa nesse sentido, para preservar a sua saúde. O que não falam, porque as pessoas só focam na musculação e na corrida, ou seja, o coração e o músculo. Mas o coração e o músculo precisam do tendão, que é a flexibilidade, e precisa da potência, que é a força sobre o tempo, um aprendizado neurocognitivo do uso dessa força. Ou seja, você aprender de como usar essa força. Se você tem tudo isso, você tem todas as valências da atividade física que você precisa para ser saudável. Não adianta eu ser o cara mais musculoso do mundo, se eu correr 200 metros eu morro do coração. Não adianta ser o atleta da maratona se eu tenho lesão no joelho porque eu não tenho músculo que protege esse joelho. E assim vai. Então, a gente tem que tratar as pessoas como atletas amadores, com seus objetivos firmes e fixos dentro de uma realidade daquele indivíduo, mas que esse indivíduo tem que saber que ele tem que dormir na hora certa, que ele tem que se afastar da tela na hora certa, que tem que beber a quantidade de água necessária, água pura. Eu não estou falando de Gatorade, de água de coco, não estou falando de suco, de refrigerante, eu estou falando de água, né? Coisa que as pessoas não fazem mais. Todas elas querem pozinhos mágicos, elas querem coisas coloridas ou doces e dizer que aquilo é a hidratação deles. Não é. Hidratação, o nome já diz, vem do hidratar, que vem de água, né? Então, a água, a alimentação correta, entendeu? Primeiro você tem que aprender a comer, para depois pensar em suplementar. E a mesma Sim. coisa a atividade física. Primeiro você tem que aprender a fazer a atividade física para depois você evoluir. Então, o cara, quando chega aqui e fala, vou pro CrossFit, o cara tem, sei lá, seus 160 quilos, 1,5 m, fala, não, você não vai. Vai lesionar. Não é para Vai você, lesionar. né? Ainda não é para você. Daqui a 3, 6 meses, talvez. Vamos ver como você evolui. Então, não tem uma receitinha fácil para falar qual é a melhor atividade física. Depende do indivíduo, depende da motivação, depende do que aquele cara quer, se ele quer só manutenção de saúde, se ele quer prever ou prevenir alguma coisa no seu futuro, se ele quer ser um atleta, se ele quer emagrecer, se ele está deprimido e quer algo além da medicação para poder melhorar, porque a gente pode brincar aqui e falar que atividade física é um dos melhores moduladores do sistema endocannabinoide, isso é uma conversa que a gente pode ter depois, que hoje está muito na moda, então o pessoal quer usar a cannabis medicinal para melhorar o estado de saúde determinado, mas se não faz o básico, que é a atividade física, uma alimentação correta, nada adianta a cannabis, entendeu? Então, a bala mágica, ela existe, e chama estilo de vida e atividade física. É essa a bala Excelente. mágica. Fora isso, é confete. MM, jujuba. Que Você não... nem vai fazer bem para a saúde, né? Nem na Nem alegoria, na né? alegoria, né? Mas fica bonito. É. Né? Então, Me diga uma coisa.
Tem muita gente que vai na internet para dizer que o principal da atividade física é porque o músculo é a nossa poupança para o envelhecimento saudável, é o nosso passaporte para o envelhecimento saudável. Envelhecer com o máximo possível de músculo, sem doping, sem excesso e tudo. Até porque a quantidade de músculos ela vai puxar uma quantidade de massa acessória, vamos colocar desse jeito para ficar fácil para as pessoas, né? Que é a massa óssea, a massa de tendões, ligamentos, cartilagens, por aí vai. É, o quanto é importante a gente ter uma boa musculatura à medida que envelhece? Você que é especialista em medicina esportiva. É meio que você já falou tudo, né? O músculo, por muito tempo, foi algo deixado somente na mão do reumatologista e do ortopedista, né? E do fisiatra. E nunca teve um grande valor, que nunca foi considerado um órgão, né? E órgão, para quem não sabe, é uma estrutura do seu corpo que secreta algum tipo de substância. Isso nunca foi considerado na musculatura, né? E por observação, por muito tempo, as pessoas começaram a observar que as pessoas que tinham pouca massa muscular morriam mais rápido. E aí começaram os estudos. E chegaram numa molécula maravilhosa chamada irisina, que é a verdadeira molécula da saúde, por assim dizer, para muitos, né? Ela não é a única, mas é uma que tem um papel fundamental na saúde. Que ela está presente principalmente nos músculos, mas aqui também. Então, outro estudo observacional também observou que pessoas que não têm massa muscular tinham menos massa cerebral. Daí começou a valorizar o músculo como essa moeda que você diz. Só que existe um meio termo nessa história, né? Quando a gente fala de criar músculos e cultivar esses músculos, existe uma via metabólica. Isso, que uma via metabólica é um caminho que o seu corpo pega, chamada mTOR, que ela faz esse estímulo desse crescimento muscular. Porém, só o crescimento da musculatura não é satisfatório para ela que seja saudável. Tem muita gente com muita musculatura, mas basicamente essa musculatura ela é pouco funcional. Ela tem pouca mitocôndria. E, na verdade, quem vai te deixar viver mais não é só a massa muscular, é a quantidade de mitocôndrias que tem nessa massa muscular. Porque ela vai ser o espelho do teu cérebro, espelho do seu coração, e espelho de todas as células que você tem no seu corpo. Então, quando a gente tem mais massa muscular, essa é uma massa muscular de boa qualidade, não adianta ter só quantidade, tem que ter qualidade também. Ela sim é a verdadeira moeda, ou na verdade, o espelho de longevidade do seu corpo. Caramba. Eu aposto que isso aí pegou a maioria das pessoas de jeito. Por quê? Tá, eu já tinha entendido que eu precisava ter mais músculos. Agora eu entendi com o que o Gilberto está falando que eu preciso do exercício não só para músculo, para o condicionamento cardiorrespiratório, para o funcionamento do meu cérebro, para ter massa cinzenta, para todo o sistema de suporte de apoio do organismo, tá? E agora eu entendo que resolveram fazer uma reforma aqui agora. Desculpa o barulho de fundo, mas enfim. E agora ele me explica que eu posso ter muito músculo, como muitas vezes muito bombadinho tem, mas esse músculo não ser muito saudável para mim, até porque a gente sabe que a estimulação do mTOR é uma via de mão dupla, né? Ela também está relacionada, sem o aporte mitocondrial adequado, né? A um monte de via até de câncer e de doenças autoimunes, né? Como é que a pessoa pode, Gilberto, garantir que ela vai conseguir arrumar uma massa muscular rica em mitocôndrias? Como é que ela faz para avaliar isso? Então, bom, avaliar, já te falei, pela ergospirometria, é uma das formas mais fáceis de acesso, né? E, obviamente, hoje, com a metabolômica, a gente tem bastante coisa, mas a metabolômica não é uma realidade para todos e ela tem suas limitações dentro de graus de evidência também, né? Mas é uma ferramenta útil. A ergospirometria e a própria forma que você desenvolve a sua atividade física vai falar muito da qualidade da sua mitocôndria, né?
Lembrando que a mitocôndria ela vem herança materna. Se você olha para sua mãe e ela já tiver problemas de disposição, essas coisas todas, ter um sobrepeso, obesidade, ter doenças autoimunes, ter tumores, já fala muito dessa qualidade da mitocôndria que você herdou. Então você tem que correr atrás para não fazer a mesma coisa. Mas principalmente atividade física, do jeito que ela é prescrita hoje, na maioria das vezes, não estou falando para todo mundo, ela é meio paradoxal. Normalmente você vai para academia, você faz a sua musculação e o cidadão lá te coloca 20 minutinhos andando, que nem um ratinho na esteira. Por princípio básico de bioquímica, isso é uma informação que a gente está trazendo para a população, né? A bioquímica é a química do nosso corpo. Quando você ativa mTOR, você inativa a via metabólica que vai fazer uma qualidade melhor de mitocôndria ou até estimular mais mitocôndrias, que é a tal da MPK. Então, quando eu estou fazendo estímulo de musculação intenso, eu estou estimulando a mTOR, e aí tudo bem. E chega o cara e te joga para fazer MPK depois, então essa bioquímica corporal ela fica, cara, o que eu vou fazer? É para fazer músculo ou para fazer mitocôndria? Como é que eu vou trabalhar essa forma? Então já parte o erro básico daí. Você vai estimular a mTOR, estimula somente a mTOR naquela sessão de atividade física. Dê o tempo necessário para o seu corpo usar essa via metabólica de forma melhor. Ou seja, dê um intervalo que varia de 4 a 6 horas de indivíduo para indivíduo, que coincidentemente é aquele intervalo que o pessoal chama de janela anabólica, que é onde o momento ideal para você consumir mais proteínas e carboidratos, você vai usar menos insulina e mais substrato plástico, né? Ou seja, tornar aquele alimento com fundamento para criar o seu músculo, né? Isso pouco gente usa também isso. Dessas 4, 6 horas, aí sim você vai fazer um treino aeróbico de moderada intensidade ou de baixa intensidade. Aliás, você queima gordura na baixa intensidade. O MPK é ativado para queima de gordura o que a gente chama de zona 2 de treino, né? A gente divide de forma didática as zonas de treinamento, e a zona 2 é quando você usa 60% da tua frequência cardíaca máxima. O que isso significa? Que se você tem um potencial de chegar a 180 batimentos por minuto numa atividade física, significa que você vai usar 60% desse total de 180 para você queimar gordura de forma efetiva. Ah, Gilberto, mas eu ouvi falar que treinamentos intervalados de alta intensidade também queimam gordura. Eles queimam, mas não por uma via mitocondrial, mas por um déficit de oxigênio que você deve ao teu corpo, uma conta corrente. Os treinamentos intervalados de alta intensidade, eles estimulam principalmente o mTOR, ou seja, a tua capacidade de ganhar massa. E mexem com a capacidade de você tirar o oxigênio do indivíduo, né? Aumenta aquilo que a gente chama de VO2 máximo. Para isso, o, o indivíduo ele tem que estar ciente que ele só vai conseguir ter benefícios para o treinamento intervalado de alta intensidade se ele já tem mitocôndrias saudáveis. Então não adianta nada eu jogar meu obeso para fazer um crossfit, que é um treinamento intervalado de alta intensidade, ou um treinamento intervalado de alta intensidade após a musculação, que ele não vai ter resultado. Ao contrário. Pois é, e o que a gente mais vê por aí, eu como médico aqui, você deve pegar muito isso, você infarta com isso, né? Mas eu vou te dizer, o que mais eu vejo por aqui é paciente que chegou e o personal passou 10 minutos de aeróbico no aquecimento, um treino de moer e depois para terminar, fazer um cardio, 15 a 20 minutos no final, para sair exausto. Exausto e, pelo visto, as vias esquizofrênicas, ou seja, eu vou para a MP, ou eu vou para o O mTOR, mTOR. né? Ou às vezes nenhuma das duas, porque você não está nem com estímulo nenhuma nem na outra, que só aqueles 10 minutos que você está andando. A Priscila perguntou aqui, então caminhada queima mais do que corrida? Em termos de eficiência, sim, mas em termos de conjunto da obra, não. Por quê? Você aumenta a sua demanda energética na caminhada, e com isso você acaba queimando
mais de forma absoluta, mas de forma de eficiência de queima, a caminhada é mais eficiente que a corrida. Então, Hum. para a perda de gordura, de massa gorda, é interessante fazer caminhar mais e, eventualmente, fazer corridas de baixa intensidade. Isso sim ajuda na queima da gordura. Quando você vai fazer uma corrida, você pode entrar em zona de intervalada de alta intensidade, estimular aí o seu mTOR e não estimular tanto o MPK, que é essa via metabólica que é específica da queima de gordura e aumento da energia pela mitocôndria e a própria multiplicação dessa mitocôndria. Então as duas vão queimar, só que a corrida ela vai te dar um benefício um pouco maior de você ganhar mitocôndrias e ganhar condicionamento. Então pode ser que seja interessante, corrija-me se eu estiver errado, intercalar caminhadas com corridas em dias diferentes, né? Ou, dependendo da intensidade da sua corrida, se não for uma alta intensidade de corrida, fazer o que o Cooper fazia. Qual era o método Cooper, que até então foi sempre bem estudado e sempre bem considerado no meio médico? É claro que foi mudando as percepções em cima dele. Era o quê? Eu andar para cada tanto tempo de corrida. Ele fazia isso. É o descanso ativo que ele preconizava. Né? Esse que era o método do Cooper. Era uma das formas que tinha também. Depois que foi estudando mais a fundo, entendeu-se que, dependendo da intensidade que você corresse, o andar seria não considerado como uma forma de você estimular essa via de mitocôndrias. E o método Cooper serviu para outros métodos de treinamento depois, como, por exemplo, um de alta intensidade intervalada, que é o Tabata, que é muito usado por atletas para melhorar a performance em corrida, no esqui, na bicicleta, que é um método que você dá o seu máximo durante tantos segundos ou tantos minutos e repousa pela metade do tempo que você deu o seu máximo ali de forma ativa. Ou seja, o que é de forma ativa? Eu não paro, eu continuo, só para uma intensidade muito mais baixa. Né? Eita, muito É ensinamento aqui. Eu estou complexo, não é aprendendo fácil. bastante. Estou É? aprendendo bastante. Mas, enfim, como eu estou vendo que a gente tem só mais 10 minutos, porque o que é bom dura pouco, né? Já está acabando o tempo, porque o Instagram parece que até 1 hora ele ainda entrega bem. Mais do que isso, ele começa a cercear. A gente que não é tão famoso ainda, né? Ainda, né, Gilberto? A gente chega lá, para a mensagem chegar a mais pessoas. Então, me diga o seguinte: alguém te aborda na festa agora com uma pergunta direta. Nossa, eu assisti sua live com o Ícaro e agora estou querendo saber. Eu não tenho como pagar sua consulta, doutor Gilberto. O que você me recomendaria para eu começar a me exercitar? Eu já estou disposto a ir para a academia, já estou caminhando, faço umas corridinhas, mas sem muito método. Como é que eu deveria pensar em exercício e aonde me aprofundar e companhia? Te joguei no caldeirão? Jogou no caldeirão, né? Porque aí meu ganha-pão vai para as cucuias. Brincadeiras à parte, vamos lá. De uma forma muito simples, né? A gente tem que ser simplista nas coisas. É óbvio que o nosso papo está num nível mais complexo, mas para a pessoa do dia a dia. Lembrar que qualquer movimentação é melhor do que nenhuma e sempre buscar, quando você estiver evoluindo, orientação de qualquer profissional. Profissional. Profissional não é blogueiro. Ele pode ser um profissional blogueiro, mas aí ele vai falar lá o CREF dele, o CREFITO dele, vai anunciar dessa forma. Mas qualquer uma pessoa que não esteja da área e fala funcionou muito bem comigo, está ignorando o fator do indivíduo. E aí acontecem os problemas. Ah, mas fulana de tal faz crossfit, tá com corpaço. Tá, mas fulano de tal vive de ser blogueira, ela tem tempo para fazer uma série de coisas que você, que entra no trabalho às 8 sai às 7, 8 horas da noite, não vai ter. Então eu tenho que adequar É. melhor a atividade física para você. E ela não criou um método porque funcionou para ela, né, Gilberto? Não, As individualidades são todas diferentes, né? É o que mais tem hoje em dia. completamente. Olha o meu corpão. Então, olha, eu estou vendendo agora o método corpão. Então, o que funcionou para mim está aqui para você chapar em você e torcer para dar certo. Não dá, né, Gilberto? Não dá.
Então, qualquer movimento que você faça, faça, mas faça algo que você goste. Escolha algo que te dê minimamente prazer. A nada me dá prazer. Não, alguma coisa te dá prazer. Que você jogar boliche. Você está se movimentando. O começar é qualquer coisa que te motive, que você faça te levantar do sofá e vá fazer uma atividade física. Tá, mas para Lembra? quem já faz. Para quem já faz, vamos pensar em conceitos básicos. Para eu criar músculo, eu preciso de, no mínimo, 3 sessões de musculação. Com 2, eu faço manutenção. Importante, a partir dos 30, 35 anos de idade, você começa a decair sua massa muscular. Você já não tem a capacidade de montar essa massa muscular se você ficar inativo. Você perde essa massa muscular. Então, qualquer atividade que você faça para preservação dessa massa muscular, o que a gente chama de treino resistido, que o ideal é musculação, mas se não for musculação, pode ser uma flexão em casa, um abdominal em casa, um funcional. E para as maquininhas do governo lá ficar rodando, andando no equivalente olímpico deles, fazendo movimentações, vai te ajudar e muito em pelo menos guardar essa massa muscular para depois você passar para o remédio que seria a musculação ou funcional ou o próprio pilates, que apesar de não hipertrofiar, trabalha muito força. Então as pessoas tendem a colocar o pilates como uma coisa não muito boa, quando na verdade o que você realmente precisa é uma massa muscular eficiente, e isso o pilates vai te ajudar. É claro que a musculação é melhor, mas o pilates é excelente também. E o pilates ainda trabalha tendão, coisa que a musculação não trabalha, e ainda trabalha o core, né, que uma boa musculação deveria colocar. O core é aquele fator principal para aquele item importante que é o respirar, mas o respirar não só da célula, mas o ventilar, que é o que a gente chama de respiração. Sem o core, você não tem isso. E vamos Muito além. bom. Atividade física, horário, qual é o melhor? Aí é individual. Tem gente que trabalha muito bem às 6 horas da manhã, tem gente que trabalha muito bem às 10 da noite e consegue dormir muito bem depois. Eu não consigo. Eu fizer uma atividade física às 10 horas da noite, só vou conseguir dormir umas 3 horas da manhã e acabou meu sono. Entendeu? Então isso é variável. Isso você tem que entender bem daquele indivíduo. Então, de uma forma muito simples, se movimente. Você já se movimenta, musculação ou treino resistido 3 vezes por semana. E 1, 2 vezes por semana você fazer um longão, que a gente chama, que é aquele treino aeróbico de 40 minutos, 1 hora, seja andando, seja de bike, seja do que for, né? E 1 vez por semana dá uma ênfase ao coitado do tendão, que esse está sendo esquecido há muito tempo e ele é fundamental para a preservação da saúde do indivíduo, porque se você estoura o tendão, você não tem mais a musculação, você não tem mais a corrida, não tem mais nada disso. E como fazer isso? Como dar ênfase no tendão? Pilates é uma das ideias, yoga, aula pura de alongamento, arte marcial. Eu vi um pouco você falando num método de defesa pessoal que não é uma arte marcial, que é o Krav Maga, não é isso? Sim, sim. Então, Falei ontem. eu peguei um pouco da live, né? E o Krav Maga ele foi desenvolvido como método de defesa pessoal. E que você tem uma parte física muito importante, mas também tem uma parte de flexibilidade muito importante. Então, hoje em dia, próprio outros tipos de atividade física, como por exemplo o pole dance, que está sendo muito colocado em moda hoje em dia, é uma forma de se trabalhar esse tendão. É, e assim vai, porque a gente vai perdendo essa força do tendão. Quando a gente é criança, a gente tem pouca musculatura e muito tendão. Tanto é que se você observar as crianças, que a gente chama de poses infantis, com o passar do tempo elas vão ficando impossíveis para a gente. E a gente deveria fazer justamente isso, preservar essas poses infantis, que aí você vai ter força de tendão. Então, é uma forma de você trabalhar o tendão, ou mesmo, e aí tem várias coisas no bons canais, bons profissionais no YouTube ou no próprio Instagram, dando dicas de como fazer esse alongamento, essa força do tendão. Alongar nada mais é do que dar força ao tendão. Nossa, E a gente esquece.
Quanta riqueza de conteúdo. Sabe que no Krav Maga de sexta-feira, eu lesionei. Eu fui fazer uma virada de corrida, bater o palmo, tinha que correr para o outro lado de uma vez. E aí o meu gastrocnêmio medial, que é o local mais comum, ele deu aquela pedradinha. Puf! Aí eu falei, ih, caramba. E aí, no final das contas, o meu ortopedista pegou e falou, Ícaro, tudo bem que você já ouviu falar da pedrada e tudo, não sei o quê, mas olha o nível que você teve na porção mais distal, mas do próprio gastrocnêmio, antes de virar o tendão. Quer dizer, ufa, foi só uma. Eu fiquei sem alongar durante umas 2 semanas, e você vai metendo explosão e força sem alongar. Resultado, a vida inteira eu alonguei desde o meu tiro na perna, Gilberto, para não ficar com o pé equino. Mas teve a mudança para nova casa agora, sair de apartamento para morar longe, você vai esquecendo do alongamento. Resultado, estou recuperando nunca mais. Depois eu vou pegar até umas dicas com você. Vamos dar essa dica agora rapidinho. Chega na escada da tua casa e já põe o pé ali e força. Sabe quando você coloca o pé na escada e força ele Sim, assim? Isso, mas mesmo com dor, não, com dor não. Dor é o principal limitador de qualquer atividade física. Tá com dor, doeu na execução da atividade física, tá fazendo errado. Ou já tem uma lesão ali. entendi. Mas no meu caso tá só uma dorzinha de fundo quando coloca no extremo. Quer dizer, já é o momento de alongar, Você não vai chegar no extremo. mas eu já tem benefício de eu ir alongando. Aos poucos. Aos poucos. Tá, Como tudo na vida. Se lesionou, você não vai voltar a ser o que era antes do dia para a noite. Você tem que ir retreinando aquela estrutura, no teu caso, o tendão. E você pode fazer esses alongamentos, de preferência, longe das atividades físicas dos exercícios físicos que se propõe. sim. Tá? Uma coisa é o aquecimento para adequação à atividade física, que é aquele alongamento devagarzinho que você faz assim, ou você pega uma máquina de musculação para fazer sem peso nenhum. Isso é uma adequação ósseo-articular e neurológica para aquela atividade física que você vai desempenhar depois. São Preparação aqueles aquecimentos para o movimento, né? que não tem nada a ver com o alongamento propriamente dito. A gente chama de alongar. A Siri está dando palpite aqui, desculpa. Sem O, problema. o alongar, ele se torna muito mais específico do que esse aquecimento que você tem. Você precisa de pelo menos meia hora por dia se alongando. Né? E você pode fazer isso em casa, você pode fazer através do Pilates, você pode fazer através da arte marcial, você pode fazer numa aula específica de alongamento. Você já fez aula de alongamento específica? Já. E é todo dia, então. Pelo menos uma meia hora. Todo mundo deveria fazer. É isso? Deveria. Olha, quem vive mais no mundo? Quem vive com melhor qualidade no mundo? Zonas azuis. Concorda? Sim, Blues Né? Para Ones. quem não sabe o que são zonas azuis, são populações no mundo que seguem mais ou menos uma certa zona geográfica de latitude e longitude, que você tem características individuais, uma delas é a atividade física, né? É o comer 80-20, é o acreditar nas pessoas, em um ser superior, você pode chamar de Deus, o que aquela cultura determinar, e convívio social, né? O convívio social é importantíssimo para a longevidade, e você viu que a pandemia falavam que a mortalidade era muito por conta do problema do ser lá antibiológico, e quando, na verdade, a própria reclusão levou muito a um alto grau de mortalidade, né? E assim vai. Então, assim, o indivíduo, ele precisa de vários fatores para ter a preservação da longevidade. E quando a gente fala de alongamento, as pequenas coisas do seu dia a dia já te ajudam. 20 meia hora se alongando já vai te deixar mais preparado para daqui a 3, 4 horas você fazer aquela atividade física. Excelente. Agora, você não tem Excelente. tempo disso dos seus 6 dias de atividade física. 6 dias, tá? Não façam 7, façam 6. Se o cara lá de cima, que é o cara lá de cima, que é 10 vezes mais poderoso do que a gente, milhões de vezes mais poderoso do que a gente, Descansou. descansou, quem sou eu para argumentar e não cumprir esse descanso semanal? Porque descansar e sono também é treino. Também ajuda na sua recuperação muscular e trazer músculos, tendões, ossos, neurônios, coração,
pulmão, intestino, fígado, baço, aparelho reprodutor mais saudáveis. Então tem que Excelente. descansar. Então faz parte da atividade física. Ou você faz isso que eu falei para você, 20 minutos, meia hora todo dia, ou você escolhe um desses 6 dias para a atividade ser exclusiva de alongamento. Tá aí. Eu acho que depois dessa live com o grande doutor Gilberto Koserginski, né? É Isso. Koserginski, tá. Acho que vocês agora têm tudo para poder começar a busca, né? Porque aqui é só a ponta do iceberg, né? E eu te agradeço muito essa live que a gente teve, que seja a primeira de muitas, e queria que você fechasse aí com os seus recados finais para o pessoal. Depois eu vou postar aqui, vou botar no Colab e vou espalhar em todas as minhas redes, porque aprendi muito com você hoje. Muito obrigado, Eu viu? que agradeço, Ícaro. Que bom conseguir passar um pouco de conhecimento para um cara que conhece 90% da medicina. Mas vamos lá. Nunca a gente vai saber tudo, Ícaro, não tem como, né? Mas vamos lá. O que eu posso passar de mensagem? Movimente-se. Da maneira que você entender. Movimente-se. E se precisar evoluir nessa movimentação, procure profissionais que realmente entendam do que estão fazendo. A gente está aqui não é com o intuito de vender consulta, não é com o intuito de vender livro, vender tratamento. Nosso intuito principal, enquanto profissionais da área de saúde, no caso médicos aqui, é que vocês tenham vidas mais saudáveis e mais livres de doenças o possível. E se tiver doente, saber o que fazer de forma ideal e correta. A internet está aí te dando muita informação, mas conhecimento mesmo é com a gente e a gente pode passar esse conhecimento para vocês de uma forma ética, científica, filosófica e principalmente com muito amor e carinho para vocês. Excelente. Site, livro, contato com você, como é que o pessoal faz? Então, eu sou muito resistente à rede social, né, Ícaro? Então, eu sei que isso é um problema na minha vida. No momento, a gente está passando por um processo de branding aqui dentro. E no momento está o Dr. Gil, Instituto Gilberto Kosterginski no Instagram, mas eu prometo para vocês que ao longo desse ano vai vir muito conteúdo e minha equipe já está trabalhando para poder passar de uma forma muito mais didática do que eu todo o conhecimento que vocês precisam é, nesse sentido de aprimorar a sua saúde e um dia conseguir chegar aos 9 livros, que quando chegar para mim os 9 já vai ser os 35 livros do Ícaro. Que isso, que isso. Eu fico muito honrado de poder ter a consideração de gente como você, que sabe tanto e tem essa humildade de transmitir. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e que Deus abençoe aí o novo branding, a nova etapa da carreira, porque merece, viu? A gente vai se falando. Obrigado de coração. E um grande beijo a todos. Obrigado pela oportunidade. Até breve, meu amigo. Até breve. Um grande abraço.